Bom, pessoal, muito boa noite. Já é boa noite, né? Apesar de estar claro ainda. Vamos começar agora para tentar fazer render, que a aula hoje é Direito Penal, parte especial. Vocês, eu sei que já tiveram algumas aulas sobre o tema na semana passada. E hoje a gente vai abordar especificamente os crimes contra o sentimento religioso, os crimes contra o respeito aos mortos e os chamados crimes contra a dignidade sexual, tá? Meu nome é Fabrício, eu vou estar com vocês hoje e amanhã. Amanhã a gente vai ter crimes contra a fé pública, crimes contra a administração pública. Então o tema hoje é um pouquinho mais leve, os artigos e os tipos penais são um pouco mais simples e sem maiores complicações, e também não estão tão na moda como os crimes contra a administração pública que a gente vê todo dia nos jornais. Aqui eu deixei para vocês o meu e-mail, vocês fiquem à vontade no que precisarem, podem mandar e-mail para mim, seja sobre essa matéria ou então sobre matéria de outros dias, caso tenha alguma dúvida específica sobre direito penal, tá? Fora do direito penal eu não posso nem atender porque eu sou um pouco limitado. Bom, vamos lá. Para começar, os crimes contra o sentimento religioso, eu coloquei ele contra o respeito religioso, mas a gente pode colocar como crimes contra o sentimento religioso. Primeiro de tudo, apesar de ser um curso preparatório para vocês que serão defensores e defensoras daqui a um tempo, é importante a gente colocar onde o crime ele se insere dentro do Código Penal, porque explicando a localização do crime no Código Penal, a gente já consegue partir com várias premissas que eu não vou precisar explicar mais. Ou seja, sendo um crime contra o sentimento religioso, qual que é o bem jurídico tutelado? Do que a gente está falando? E sabendo do bem jurídico tutelado, por que é importante a gente tutelar esse crime? Bom, os crimes contra o sentimento religioso, eles são os crimes que estão previstos em vários países do mundo. E por que eles estão previstos em vários países? Justamente pela importância da religião dentro de um Estado, dentro da Constituição de um país. E Constituição que eu digo não a Constituição Federal, a forma como um país é constituído. Então, no Brasil, em 1830, com o Código Imperial, já eram previstos os crimes contra o sentimento religioso, e a partir da modificação da legislação, em 1940, o nosso Código continuou buscando tipificar ataques a questões religiosas, e aí a gente começa com o artigo 208. O artigo 208 é um tipo muito específico e bem simples de ser entendido, e basicamente o que a gente está tutelando aqui é a liberdade individual de pessoa humana em possuir uma crença ou exercer um ministério religioso. Então, quando a gente trata de liberdade individual, é muito importante a gente perceber que nós estamos tutelando uma pessoa em exclusivo, uma pessoa que vai ter uma liberdade individual ou uma pessoa que vai exercer um ministério religioso. Quem que exerce um ministério religioso? O ministério religioso ele é, em regra, exercido por padres, é, em regra, exercido por pastores, por mães de santo, por monges, e todas essas autoridades que nós podemos chamar de autoridades religiosas que estão adiante de uma instituição religiosa para exercer esse ministério. E possuir uma crença, ter a liberdade individual de possuir uma crença, isso é algo que pode ser exercido por qualquer um de nós. Qualquer um que professar uma fé, independente de ser um ministro de uma igreja ou de um centro de umbanda, ou então de um altar de uma crença outra que eu não... São muitas crenças, então não vou conseguir mencionar aqui, vai estar sendo protegido pelo artigo 208. Eu vou ler o tipo penal para vocês, eu peço até desculpa de ler o tipo penal, mas quando a gente trata de parte especial do Código Penal, é muito difícil a gente não ler o tipo. Então, só para vocês saberem e anotarem. O primeiro tipo que a gente vai tratar é do ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Então, começando pelas palavras, nós estamos falando de ultraje, impedimento ou perturbação. Vejam bem que nós temos três verbos penais aqui, ainda que o impedimento
o ultraje e perturbação eles se caracterizem como um verbo substantivado, a gente pode falar de 3 trechos do tipo penal. Então, dentro do artigo 208, nós podemos fazer 3 análises, tá? Continuando aqui, antes da gente entrar no tipo, o tipo é protegido por uma previsão constitucional. Então, as matérias que estão ligadas ao tipo penal do artigo 208, que é o ultraje ou impedimento a culto ou perturbação de ato a ele relativo, nós conseguimos fazer uma digressão até em matéria constitucional. Então, toda vez que vocês se virem diante desse tema, lembrem-se que ele é tutelado tanto pela Justiça, do Tribunal de Justiça que nós conhecemos, mas também pode ser tutelado por órgãos superiores quando a gente for entrar com qualquer medida constitucional para tentar garantir esse tipo de atividade religiosa. Então, como eu falei, são 3 atos nucleares que integram o delito, e dentro desses 3 atos nucleares a gente vai ficar, por enquanto, nessa primeira parte do delito, que é escarnecer publicamente alguém por motivo de crença ou função religiosa. Escarnecer, apesar de ser um pouquinho óbvio, é importante a gente colocar sinônimos de escarnecer para a gente conseguir trabalhar na definição do tipo. Escarnecer é zombar, ridicularizar, com o intuito de ofender em virtude de crença ou função religiosa. Então aqui vocês estão diante do primeiro verbo, que é escarnecer. Dito esse primeiro verbo, que é bem simples da gente entender, eu vou passar agora para como que a gente pode escarnecer. O escárnio ele pode se dar por maneira oral, pode se dar por maneira escrita, ou pode se dar por meio de símbolos. Vejam bem, no momento que eu escarneço alguém oralmente, verbalmente, por escrito ou por símbolos, isso não pode se dar a portas fechadas num quarto trancado. Obviamente, isso tem que se dar de maneira pública, porque senão nós estaríamos diante de uma injúria. Se eu me tranco num quarto junto a um padre e escarneço da religião dele, faço piadas pejorativas com a intenção de diminuir a religião desse padre, mas ninguém mais fica sabendo, nós estamos diante do crime de injúria. A partir do momento que eu chamo um padre aqui no Largo São Bento e começo a escarnecer publicamente, outras pessoas estão diante desse escarnecimento, então a gente está diante de um fato público, e esse fato público se encaixa no tipo penal do artigo 208, escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa. A função religiosa está prevista no padre. O escarnecer foi a partir do momento que eu fiz uma zombaria ou então fiz piadas de mau gosto e que não podem ser admitidas pelo padre por meio da função religiosa que ele exerce, que é ser padre. Bom, dito isso, a gente passou a primeira parte, que é escarnecer alguém. Só que o escarnecer, quem que pode praticar esse ato de escarnecer? Vai ser bem objetivo, assim, porque é o jeito que o tipo é enquadrado, tá? Quem pode praticar esse ato de escárnio? Qualquer pessoa pode praticar o crime. Então é um crime comum. A gente não está diante de um crime como, por exemplo, um crime clássico, que é o peculato, que somente funcionários públicos podem praticar o peculato. Então, como a gente está diante de um crime comum, qualquer pessoa pode praticar esse crime. O mais importante, que muitas vezes vai cair em prova e que pode pegar vocês, quem é o sujeito passivo desse crime, especificamente do verbo escarnecer. Lembra que a gente dividiu o 208 em 3 partes, que são os 3 verbos, né? Escarnecer, impedir ou perturbar a cerimônia religiosa. E por último tem o vilipendiar publicamente um ato ou objeto de culto religioso. Então, o escarnecer, quem que vai ser o sujeito passivo desse crime? É a pessoa que crê em determinada religião, como eu disse, qualquer um que crê em determinada religião que for escarnecido pode estar sujeito a ser o sujeito passivo desse crime, ou quem exerce o ministério religioso. Mais uma vez, voltando, frades, freiras, pastores, padres, mães de santo e por aí vai.
Existe uma obrigatoriedade, e aqui é o ponto principal, de ser uma pessoa determinada. Lá no começo eu falei para vocês, o sujeito desse crime, ele tem que ser determinado. Então eu não posso achar que despender uma ofensa contra a coletividade de religiosos, por exemplo, uma ofensa específica contra católicos, uma ofensa específica contra evangélicos, uma ofensa específica contra budistas, judeus e por aí vai, não se encaixa no artigo 208. A gente tem uma necessidade de ser contra uma pessoa em específico. A coletividade não está tutelada pelo artigo 208. Observem, obviamente, se eu chamar 2 padres, a gente tem uma questão de individualização. Eu estou contra os 2 padres, 3 padres, 4 padres. Mas se eu falar contra, sei lá, vários clérigos juntos, a gente não vai estar mais sobre esse caso. O elemento subjetivo. O elemento subjetivo é uma coisa muito interessante que todos os tipos que eu vou passar para vocês hoje, a gente vai tratar do elemento subjetivo, que basicamente o elemento subjetivo nesse caso é o dolo. Não existe a modalidade culposa do crime do artigo 208. Ou seja, a pessoa que comete esse crime, ela tem que cometer o crime com a intenção. Deliberadamente, ela tem que, de modo livre e consciente, ela tem que ter uma vontade, volição individual. Se vocês quiserem anotar esse termo, é um termo que eu acho bem bacana, se vocês forem usar em prova oral, vocês têm que falar da volição individual, que é a livre vontade de praticar o ato. Sem o elemento subjetivo, a gente vai estar diante de um crime de injúria ou algum outro crime, mas vejam, é necessário que haja um elemento livre de vontade para que ela esteja escarnecendo por um motivo específico da religião. Tudo bem até aqui? Estou indo muito rápido, muito devagar? É que isso não é muito difícil, então vamos correr um pouquinho. Por último, mas não menos importante, sobre especificamente o verbo escarnecer. Lembra que a gente dividiu o 208 em 3 partes. Existe a modalidade tentada e a modalidade consumada. A consumação é óbvio que ela se efetiva ao momento do escarnecimento. O escarnecimento público, ao momento que eu xingo ou escrevo palavras contra o clérigo, está prevista a consumação. Só que a tentativa, e essa é a parte mais importante, que é onde podem pegar uma pegadinha para vocês, em uma questão de concurso público, a tentativa ela só é possível na modalidade verbal. Entenderam? Tudo bem? Vejam, ou melhor, eu errei aqui, eu vou consertar para vocês. Na hora de escrever, eu escrevi uma coisa e o certo é falar outra. A tentativa ela não é permitida na modalidade verbal, porque uma vez falado, não tem como você voltar. Veja bem que a pessoa que escreve, manda para a gráfica começa a imprimir diversos folhetos para escarnecer de um padre em específico ou escarnecer um clérigo, se ela não consegue distribuir esses panfletos se perdem e vão para o lixo, ela consegue entrar na modalidade tentada, ela se pega na tentativa. Na modalidade verbal não é permitido a tentativa de escárnio. Tudo bem? Desfeita a confusão, vamos agora para a segunda parte do delito. A segunda parte do delito trata especificamente dos 2 verbos seguintes: impedir ou perturbar a cerimônia religiosa. Impedir ou perturbar a cerimônia religiosa é uma prática difícil de ser encontrada de alguém fazer de forma propositada, mas de alguém fazer de forma sem querer ou não dolosamente. É muito comum que você esteja em um culto, uma missa ou então numa atividade religiosa e fatos externos à igreja, fatos externos ao local que você está, por exemplo, alguém soltando o rojão do lado de fora. O rojão pode não ter nada a ver com o que está acontecendo ali dentro, mas isso pode atrapalhar ou pode impedir a prática religiosa, tá? Só dando um exemplo para vocês aqui, de como que a gente pode ver isso na modalidade culposa, ou seja, não existe esse crime, mais uma vez, na modalidade culposa, mas eu vou explicar para vocês o que é impedir e o que é perturbar. Se fosse a mesma coisa, não estariam os 2 escritos no código. Impedir é a pessoa que não permite o início ou o prosseguimento da cerimônia, ou a prática de culto religioso.
Imagina, por exemplo, que eu entro aqui na igreja São Bento, mais uma vez usando eles de exemplo, e tranco por dentro a porta. Às 9 horas está marcada uma missa, os fiéis vão chegando para a missa e a porta está trancada por mim. Eu, especificamente, de livre e espontânea vontade, manifestando essa vontade, fui lá e travei a porta pelo lado de dentro. Eu impedi que os fiéis tivessem acesso à igreja, e impedindo que os fiéis tivessem acesso à igreja, eu impedi que a cerimônia acontecesse. O perturbar é um pouquinho mais difícil. Perturbar é a pessoa que atrapalha, tumulta, que dentro da igreja, enquanto o padre está fazendo um sermão, por exemplo, ela começa a gritar muitas palavras para que ninguém ouça o padre. Ela começa... O que eu falei do rojão é possível dentro da igreja. Alguém que deliberadamente acende alguma coisa que faça barulho, que tire a atenção dos fiéis e está ali perturbando deliberadamente, de forma proposital, a cerimônia religiosa. A perturbação, ela só consegue acontecer quando a cerimônia já começou. Ao passo que o impedimento, ele protege o início da cerimônia. Então, essa segunda parte, que a gente dividiu o artigo 208 em 3 partes, ela se divide em 2 momentos. O impedir, que é de antes da cerimônia religiosa, e o perturbar, que é de depois da cerimônia religiosa. Vocês devem estar se perguntando, mas existe isso na prática, na vida real? Cai na prova, eu trouxe para vocês exercícios que estiveram na prova, então está aí a importância da gente estudar esse tema. Uma vez aquele organogramazinho igualzinho a gente teve na primeira parte do tipo do artigo 208, nesse caso ele também é muito simples e muito semelhante ao que a gente viu no anterior. Sujeito ativo, qualquer um pode impedir ou perturbar a celebração. Qualquer pessoa, inclusive alguém da própria igreja, alguém que participe dos cultos, que participe da missa, que participe das manifestações religiosas. Um padre pode impedir ou perturbar outro padre também. Não há nenhuma vedação de que um padre que tem um desafeto com outro incorra nesse tipo penal. Qual que é o sujeito passivo? Mais uma vez, o sujeito passivo não é a religião. O sujeito passivo não é a profissão de fé. O sujeito passivo são os fiéis que estão ali na cerimônia que foi impedida de começar. Então todos eles figuram como vítimas num possível inquérito policial ou numa possível ação penal, sem querer entrar aqui na parte processual da coisa, tá? Mais uma vez, e agora sem querer ser repetitivo, existe a necessidade de que o tipo se enquadre de forma dolosa. Isto é, a pessoa que pratica o ato, ela tem que ter uma vontade livre e consciente de impedir ou perturbar a cerimônia religiosa. Você consegue ver daqui? Não atrapalha? Mais uma vez, a pessoa tem que ter a vontade livre e consciente de impedir ou perturbar, seja trancando as portas, gritando dentro da igreja, fazendo barulhos, tentando atingir o padre de alguma outra forma. E mais adiante, a gente, com a consumação ou tentativa, obviamente a gente não tem muito segredo de como que se consuma o ato. O impedimento é uma coisa um pouquinho mais curiosa, porque vocês podem imaginar alguém que impediu a realização da missa ou do culto religioso por alguns momentos. Alguém que trancou as portas e que ficou ali segurando as portas por 5 minutos, 10 minutos. E pela força das pessoas empurrando a porta, por um fato alheio à vontade do agente, ela não conseguiu impedir completamente. Imaginem agora que os fiéis desistem de ir ao culto, desistem de ir à missa, e aí a pessoa conseguiu impedir completamente. Então, a gente precisa do perfeito impedimento da realização do culto para que haja a consumação do delito. Uma mera importunação a gente não vai conseguir colocar aqui na modalidade consumada do crime. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? E por último, a terceira parte do artigo 208, eu quero, para mim, alguém que fale o que... Deixa eu só voltar o slide para vocês não roubarem. Alguém que fale para mim o que significa vilipendiar. Alguém tem ideia?
Seria vandalizar? Desprezar. Violar, desprezar, vandalizar. Hoje a gente vai ter crimes contra o respeito aos mortos também. Que aí vai ter o vilipêndio de cadáver. É importante a gente saber o que é vilipendiar. Mais algum chute? Como é que foi? Desprezar, vandalizar. Desprezar, vandalizar, mais algum? Não? Bom, então vamos lá. Aqui eu coloquei uma descrição que encaixa no que a colega aqui da frente falou. Vilipendiar, a gente pode tratar como desprezo, desdém, de modo ultrajante. A questão que o colega ali colocou sobre o vandalismo, ele vai um pouquinho além do vilipêndio. O vandalismo ele já atravessa o vilipêndio e entra também na questão da violência que causa dano ao objeto, tá? A gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente. Existe uma modalidade desse artigo que fala da violência, então a gente vai chegar lá. Enfim, vilipendiar é tratar com desprezo, desdém, de modo ultrajante. Obviamente, as pessoas elas têm um dever de urbanidade com imagens religiosas ou objetos de culto, independente se é da sua religião ou não. Você deve tratar com respeito e entender a religião alheia. Por isso que é importante tutelar esse bem. Vejam, não é quando existe uma disposição na doutrina, inclusive em julgados, que existe uma necessidade que o vilipêndio ocorra durante a realização de um culto ou prática religiosa. O tipo penal ele coloca o seguinte: vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então a gente precisa que o vilipêndio ocorra durante o culto ou contra o objeto do culto. Uma pessoa que cospe, veja que cuspir não entra em vandalismo porque não vai danificar, não vai causar danos permanentes. Ou atira objetos contra a imagem de um santo, esse santo sendo imagem do culto e durante o culto, a gente vai estar nessa terceira parte do delito, nessa terceira modalidade do artigo 208. Tudo bem até aqui? Professor, então eu lembro de um caso já faz bastante tempo, que o pastor chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso entra. Porque ele não era bem, era o culto dele, na TV, mas não era o culto da religião católica. Precisa ser? Você está dizendo um exemplo real, inclusive, eu lembro do que aconteceu. Ele comprou uma imagem de Nossa Senhora, levou para o altar da igreja dele, e no altar da igreja dele, ele chutava assim de leve, né? Eu não lembro se ele chegou a quebrar a imagem. Quebrou? Eu lembro que ele fazia a imagem chutando assim a... Então, agora a gente entra aqui no detalhe que eu coloquei para vocês. Eu acabei de virar o slide. É preciso que tais objetos estejam consagrados ao culto. Não serão especialmente protegidos, por exemplo, ainda expostos à venda numa casa comercial. Ou seja, a partir do momento que ele foi lá, comprou para ele, eu sinceramente vejo como afastado da tipicidade do ato que ele cometeu. Em que pese o desrespeito enorme de ser um fato sinceramente absurdo, uma imagem não consagrada ao culto ou à realização do culto, ela passa a ser meramente uma imagem, do ponto de vista jurídico e legal. Em que pesem, obviamente, as paixões que as pessoas têm pelas imagens e pelas santidades também. Não estou afastando nada disso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Óbvio o medo que a aula dá, né? Mas de toda forma, essa disposição que eu coloquei aqui é uma disposição minha, tá? Não é uma disposição legal, só que é um entendimento que eu tenho e que outras pessoas têm sobre a necessidade de que as imagens estejam consagradas ao culto, tá?
Pois não. É uma pergunta. Nesse caso do crime contra o respeito religioso, ele entra na esfera daquelas instituições, entidades que cultuam o satanismo? Porque uma vez eu estava numa aula e o professor falou que como a Constituição foi promulgada sob a guarda de Deus, blá, 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 não abrangeria certos tipos de práticas. Por isso... Bom, essa pergunta eu vou responder... Não, eu vou responder do que eu penso sobre o assunto. Obviamente, eu não tenho uma resposta técnica para isso, até porque eu nunca tinha pensado nisso. Mas vamos lá. Eu acredito que quando tutelaram o respeito religioso ou o sentimento religioso ele abarca o sentimento que a pessoa tem pela religião ou pela divindade a qual ela cultua. Então veja bem, uma pessoa que cultua Buda, uma pessoa que cultua Jesus, Alá, ou a pessoa que cultua o Satã, elas cultuam de igual forma e nutrem respeito de igual forma a essa entidade religiosa, essa divindade. Se a Constituição previu Deus, mas não conseguiu prever o outro lado, eu acho que na verdade esqueceram de colocar, porque bem ou mal, em última análise, o sentimento religioso ele está previsto. Só repetindo sua pergunta, quem não tem entendido, se dentro do sentimento religioso previsto no artigo 208 ou no título 5 do Código Penal, se também o diabo ou o Satanás, seja lá qual o nome que queiram dar, ele está englobado ali. Quer gostem, quer não, eu acho que está. Senão não tem nem motivo, né? Oi? Tá sempre novo. Aí é outra discussão já. Bom, vamos voltar aqui pro by the book, pro quadradinho, que o quadradinho cai na prova, o diabo não vai estar lá. Bom, sujeito ativo. Esperamos que não. Qualquer um pode praticar o crime do artigo 218 nessa terceira modalidade. Eu estou batendo bastante para vocês entenderem que nós dividimos em 3 partes para escutar os 3 verbos. Os 3 verbos sendo distintos, a gente precisa tratar eles de forma distinta. Cada um tem uma peculiaridade. Eu tive que explicar o significado de impedir, tive que explicar o significado de vilipendiar. Então, sempre que vocês se virem diante de um exercício pro cursinho ou um exercício pro concurso, que inclusive a DPE ela tem boas provas, ela tem provas que exigem algo que vá fazer de vocês bons profissionais, tentem pensar no tipo penal desconstruído, um tipo penal transformado, cada verbo separadamente, faz a interpretação, porque o verbo tal veio antes. Vejam, no slide anterior, desculpa voltar, mas na segunda parte a gente falou primeiro de impedir e depois de perturbar. E na lei a gente encontra impedir ou perturbar. Não à toa, impedir vem antes de perturbar. Para você impedir é antes do culto e perturbar é durante. Então, salva alguns erros legislativos, que não são poucos, mas que acontecem, a lógica, como o tipo penal é escrito, ela tem um motivo. E se a gente conseguir respeitar a lógica da escrita do tipo penal, a gente vai conseguir interpretar melhor, separa os verbos, depois que separar os verbos, ver o que tem de complemento desse verbo, porque o verbo ele vai estar sendo complementado pela continuidade da ação que ele propõe. Por exemplo, mais uma vez, passando aqui os slides. Vilipendiar. No vilipendiar, ele coloca publicamente, número 1, ou seja, se eu quebrar uma imagem de Nossa Senhora num quarto trancado, segue o jogo. Ato ou objeto de culto religioso. Então, olha o verbo, olha o que vem depois, que é o publicamente, para a gente saber onde que isso pode ser praticado, onde não pode ser praticado. E por último, ao que o verbo se refere. Se é um objeto de Nossa Senhora, ou se é vilipendiar uma árvore, ou se é, por exemplo, o que tem no Código Penal, molestar um cetáceo. Molestar um cetáceo é, sei lá, machucar uma baleia. O que é o cetáceo, o que é molestar.
Molestar tem um significado em um tipo penal, em outros tipos penais tem outro significado. Então, só para vocês ficarem espertos com a separação do tipo penal, para vocês verem o verbo, o complemento e verem qual é a necessidade de vocês fazerem uma interpretação. Feita essa ressalva, a gente tem novamente o elemento subjetivo. Vejam bem, eu não coloquei o sujeito passivo, mas é igual ao dos outros, tá? A gente continua com o sujeito passivo sendo a pessoa que professa a fé. Obviamente o sujeito passivo não é a imagem, porque não faz muito sentido a imagem ser sujeito passivo. O elemento subjetivo é o dolo. Mais uma vez, é um crime que necessariamente ele vai se dar de forma dolosa. Isso é, a pessoa tem que ter a vontade deliberada de praticar o vilipêndio ao ato ou imagem, tá? E a tentativa não é admitida em casos de vilipêndio por meio de ofensas verbais. Aqui eu escrevi certo, diferente da outra vez. Uma vez falado, uma vez verbalizado o seu vilipêndio, se eu entro na igreja e começo a xingar uma imagem de dentro da igreja, não tem como voltar atrás disso. Tudo bem? Passa rápido o tempo aqui, né? Muito. Agora a gente entra no exemplo que o colega ali de trás trouxe pra gente. O que acontece se há emprego de violência? Ele já veio falando de vandalizar, já veio falando de quebrar tudo, então chegamos no ponto que ele queria. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Vejam bem, quando eu pratico violência junto com o vilipêndio, imagina que eu chego a quebrar a imagem. Então, o crime de dano está caracterizado. Ou se para vilipendiar um clérigo no ministério da fé, se ele está lá em cima do altar, consagrando uma hóstia, eu vou lá, começo a xingar, xingo, até que eu chego às vias de fato e desfiro um golpe nele, um soco no padre, e ele tem uma lesão corporal, um corte no supercílio, por exemplo. Então a gente tem a lesão corporal e tem também o vilipêndio previsto no artigo 208, tá? Caso a violência acarrete em novo delito, que é o que eu falei do crime de dano ou de lesão corporal, nós vamos ter concurso material de crimes. Quem tiver com papel e caneta, anota essa parte, para não confundir, não achar que é concurso formal, para não achar que um crime absorve o outro pelo princípio da consunção. A gente vai ter um concurso material dos crimes, então a gente tem a lesão corporal e, além da lesão corporal, a gente tem também o crime previsto no artigo 208. E aqui uma decorrência lógica do que a gente falou aqui em cima, o concurso ocorrerá com a forma majorada dos crimes contra o sentimento religioso, em virtude do emprego de violência. Ou seja, aplica 1/3, faz o concurso material, então é bom você não bater em padre, né? Essa é a mensagem que a gente tirou daqui. Bom, e por último, isso é uma dica que eu posso dar para vocês quando vocês forem defensores ou defensoras, que não deve demorar muito tempo, é que o crime previsto no artigo 208, ele tem ação penal pública incondicionada, ou seja, não precisa de representação, segue o rito da Lei 9.099 do Juizado Especial Criminal, então é uma ação que teoricamente deveria tramitar de forma mais rápida, e em regra tramita, aqui em São Paulo inclusive muito bem, e a suspensão condicional prevista no artigo 89, quando vocês forem defensores, chega lá e pede a suspensão condicional, porque ela é aplicável tanto no caput quanto no parágrafo único, ou seja, até no caso de violência, se não fizer o concurso material, vocês conseguem a suspensão do artigo 89, tá bom? Professor, pois não. Falou que o ato de cumprir o crime tem que ser em local público. Se, por exemplo, a pessoa faz isso num local particular, escondido, mas lança numa rede... Publiciza o ato. Isso, exatamente, lança numa rede social posteriormente. Bom, para responder a sua pergunta, vocês já tiveram crimes contra a honra? Não. Então tá. Os crimes contra a honra, eles têm essa mesma lógica de aplicação, e eu acho que dá pra gente fazer uma analogia, que é, por exemplo, se eu gravo um vídeo num quarto fechado
e esse vídeo eu solto em redes sociais depois. Eu gravo, qual é o seu nome, desculpa? Jadel. A pergunta do Jadel é, se eu pratico o crime de forma não pública, num primeiro momento, só que depois eu publicizo essa prática para que o ofendido seja ofendido diante uma infinidade de pessoas. Se eu me tranco no meu quarto, gravo um vídeo xingando um padre ou um pastor no exercício da fé dele, por meio do exercício, por causa do exercício, e depois eu publicizo esse vídeo, eu acho que a gente consegue colocar no artigo 208 sim. É um exercício um pouco forçado, porém possível, considerando que dá para a gente aplicar a lógica dos crimes contra a honra, que quando você publiciza em redes sociais, é muito comum hoje em dia a gente ver gente que está sendo investigada, que está sendo punida por crimes dessa natureza. Tá bom? Mais alguém? Vamos seguir para o artigo 209. São poucos os crimes contra o sentimento religioso, então eu vou passar um por um. É um pouquinho mais rápido do que eu previa, mas eu vou passando com vocês. Vejam bem, esse aqui é mais legal. Crimes contra o respeito aos mortos. Vamos lá pelos verbos: impedir ou perturbar. Mais uma vez, a lógica do impedir e perturbar, ela fica presente. Enterro ou cerimônia funerária. Detenção de 1 mês a 1 ano. Artigo 210. Violar ou profanar. Sepultura ou urna funerária. Veja bem, violar e profanar. A lógica do verbo, ela continua. Artigo 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Reclusão de 1 a 3 anos. E vejam, quando eu falei do bem jurídico a ser tutelado, existe uma ordem de importância, porque impedir o enterro ou perturbar o enterro é menos grave do que você subtrair, destruir ou ocultar uma parte do cadáver. Aqui a gente começa com detenção de 1 mês a 1 ano, pena baixa, pena simples, e aqui a gente já chega em reclusão de 1 a 3 anos, tá? Então a gente vai subindo. E aqui a gente chega no 212, vilipêndio de cadáver. Vilipendiar o cadáver ou suas cinzas, detenção de 1 a 3 anos. Muda de reclusão para detenção, mas a pena continua de igual tamanho. E aí a gente vai discutir o que é vilipendiar de novo. Vamos lá, pelo primeiro, que estava lá em cima, 209. Vejam bem, o morto ele não precisa mais ser tutelado, né? Uma vez morto, infelizmente, não há mais o que se possa fazer por ele. Então, o que a lei penal busca não é proteger a paz dos mortos, não é que a pessoa tenha um descanso tranquilo e merecido. O que a lei penal busca é proteger o sentimento de reverência dos vivos que aqui ficaram pela pessoa que morreu. Os familiares, os amigos, os conhecidos, todos esses nutrem um sentimento no momento de luto, principalmente, que é o momento do velório, o momento do enterro, e é isso que a lei penal busca tutelar nesse primeiro momento. Então, a gente pode falar que é um caráter constitutivo, não é meramente sancionatório. A gente está falando aqui de constituir um direito da pessoa ter um momento de luto, ter um momento reclusa, e não meramente você aplicar uma reprimenda para a pessoa que lá estava. Tá bom? E obviamente a gente está falando de um problema ético-social. Em um lugar, por exemplo, onde os mortos não sejam tidos, ou melhor, o corpo dos mortos não sejam tidos como algo relevante, a gente consegue passar desse assunto com um pouco mais facilidade. Quem que pode cometer o crime previsto no artigo 209 de impedir ou perturbar o enterro? A pessoa que está possivelmente enquadrada nisso é qualquer um. Até uma pessoa que esteja ligada ao morto. O irmão do morto que quiser fazer uma bagunça no velório, ele pode se enquadrar nisso aqui. O sujeito passivo agora é um delito vago. Se antes a gente não estava querendo fazer uma coisa contra todos os religiosos ou contra todos aqueles da religião, nesse caso o sujeito passivo vai ser vago. O sujeito passivo não tem personalidade jurídica e pode ser tido, como eu falei para vocês, a família, os amigos, a coletividade. Então a gente não está especificamente colocando alguém como vítima. Nem a mãe da pessoa, nem o filho da pessoa, a gente coloca isso de uma forma mais vaga.
No elemento subjetivo, mais uma vez, a gente vai ter o dolo genérico, né, de perturbar ou impedir o enterro, a cerimônia funerária. E além do dolo genérico, a gente tem o dolo específico, elemento subjetivo do tipo. Não sei se vocês já tiveram parte geral, mas já? Então, o elemento subjetivo do tipo certamente é algo que vocês devem ter estudado bastante, eu sugiro que estudem muito. O elemento subjetivo do tipo é muito importante e a pessoa tem que ter a intenção de violar o sentimento dos amigos e familiares. Uma pessoa que chega bêbada num velório, coisa que não é muito raro de acontecer, ela não está lá para atrapalhar a vida de quem está enterrando um familiar. Ela simplesmente, tirando aquela parte de se o bêbado tem consciência ou não, uma pessoa que não está lá nessa intenção de violar os sentimentos familiares e amigos, ela não se enquadra no dolo específico. E não se enquadrando no dolo específico, a gente afasta a possibilidade do artigo 209. Tudo bem? Antes da gente falar de consumação em tentativa, que é algo mais simples, é muito interessante a gente pensar que é um crime que pode ser cometido por omissão. Não é um crime especificamente e unicamente comissivo. Ele pode ser omissivo também. Como que eu atrapalho ou impeço um velório de alguém? Eu simplesmente deixo de fornecer o carro. Imagina que um carro funerário, Imagina que um desafeto meu falece e eu sou o dono da única funerária da cidade. Eu falo, olha, eu não quero saber como vocês vão enterrar. De pirraça, eu sou o dono da funerária, guardo o carro e falo, ó, não vai. Sendo que eu tenho um compromisso perante a prefeitura de prestar o serviço funerário. Então, a pessoa que, por omissão, não fornece o carro, ela pode ser enquadrada no artigo 209. Tudo bem? E a questão da consumação é parecido com o que a gente estudou no caso da igreja. A consumação, ela vem pelo ato de perturbar ou com um perfeito impedimento do enterro. O perfeito impedimento do enterro dá para a gente ter uma discussão maior, se 2 horas, 3 horas, um dia depois, até porque 1 hora a pessoa vai ser enterrada. Mas de toda forma a gente consegue imaginar que existe a tentativa, alguém que furta o caixão e deixa o decujus lá, alguém que chega e faz uma bagunça danada, faz um fuzuê, mas depois a pessoa é enterrada por vontade alheia dele, a tentativa é admissível. Tudo bem? Como vocês viram, bem cartesiano, vou seguir o modelo de todos. O 209 é ação penal pública incondicionada, segue o disposto na Lei 9.099 do GCRIM, e vocês podem pedir suspensão condicional do processo sem problema, que é cabível tanto no caput quanto na modalidade do parágrafo único. Não falei no parágrafo único, mas o parágrafo único basicamente o que ele traz é o seguinte: se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, mais uma vez, se alguém chega, põe fogo na coroa de flores, bom, a gente já está diante de uma violência. Se alguém chega, dá uma martelada no caixão para quebrar um pedaço do caixão, se alguém chega e briga com o pai do decujus de propósito, a gente está diante da violência, e a lógica que se aplica nessa violência é a mesma do artigo 218. Concurso material de crimes, somam-se as penas e por aí vai. Tudo bem? Artigo 210. Eu vou ler o artigo para vocês, para a gente fazer a interpretação do artigo, mas acho que vocês já estão sabendo bem como é que funciona. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. 1 a 3 anos de reclusão e multa. Seguindo aqui. O que é violar? Violar é abrir, descobrir, devassar ou arrombar. Para você entrar no tipo específico de violar, lembra que antes a gente dividiu o 208 em 2 partes, aqui a gente consegue dividir de novo. Quem viola, deixa o cadáver ou as cinzas expostos, tá? Se você violar e não chegar nesse ponto, a gente consegue fazer uma discussão, mas o ato de violar é com o intuito de deixar o cadáver ou as cinzas expostos. Não há necessidade de que após violar, você
interfira no corpo ou nas cinzas. Então você não precisa violar e jogar as cinzas no chão, não precisa violar e bater no cadáver, não precisa violar e violentar o cadáver. A mera abertura do jazigo, ou a mera abertura do caixão ou da urna, ela já entra nessa parte de violar. E aí tem profanar. Profanar é muito parecido com o que a gente vinha discutindo até agora. Profanar é aviltar, macular, tratar com desprezo ou de maneira desrespeitosa. Então alguém que vai até um cemitério à noite porque um desafeto seu faleceu e urina ou deixa dejetos, cospe num jazigo ou num túmulo, está incorrendo no ato de profanar, tá? Isso é muito comum em pessoas que são... Não é muito comum, acho que ninguém faz isso, mas é de se imaginar que pessoas que são desafetos uma da outra façam para deixar isso como um recado para a família da pessoa que ficou, tá? Bom, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo, novamente, a gente tem como um delito vago. E o elemento subjetivo é o dolo. Aqui a gente tem a vontade livre e consciente de praticar o crime. Essa parte aqui é uma parte bem interessante, eu não sei se vocês estão vendo que são 3 pontos distintos, tá? 1, 2 e 3. Violar e profanar traduzem falta de respeito. Isso, ou melhor, existe a necessidade de elemento subjetivo do tipo? Nós temos 3 correntes, e se vocês quiserem, eu sugiro anotarem essas 3 correntes, que é, a primeira corrente é: violar e profanar traduzem falta de respeito, e isso serviria para justificar a necessidade do dolo específico. Ou seja, para entrar nesse tipo, você tem que ter o elemento subjetivo da vontade de desrespeitar. Corrente número 1 da análise da necessidade do elemento subjetivo do tipo. Corrente número 2. O elemento subjetivo, ele pode cair só na modalidade profanar. Lembra que a gente está falando de 2 verbos distintos, que é violar ou profanar. O violar, a pessoa pode violar pela mera vontade de violar, pela mera bagunça, por chegar ali e fazer algo de mal. Mas o profanar, ele carrega uma característica muito mais subjetiva de você infligir um desrespeito. Então, o elemento subjetivo fica apenas na modalidade profanar. Aquele que viola, ele não precisa ter o elemento subjetivo, mas aquele que profana tem. Em terceiro lugar, uma corrente da qual eu discordo, sinceramente, não há elemento subjetivo. Bastando que o verbo se complete, ou seja, em qualquer situação, você tem a intenção do agente, mesmo que não esteja ligado ao desrespeito. Vejam, eu acho que essa segunda corrente é a corrente mais adequada e mais aplicável. Por quê? Novamente, fazendo uma análise do verbo, o verbo profanar, ele carrega a necessidade, ele carrega o pensamento de desrespeito. Violar pode se dar por razões outras que não o desrespeito à família do defunto ou então à pessoa que está lá enterrada. Tudo bem até aqui? Nenhuma pergunta? Bom, e mais uma vez, agora falando da consumação, fica bem óbvio que a consumação ela se dá no momento da violação, efetiva violação. Não adianta você estar ali em cima do túmulo, se alguém te pega na hora, você vai estar diante de uma tentativa. Se você consegue abrir o túmulo, consegue abrir o caixão ou consegue destampar uma urna, não sei se alguém aqui já viu uma urna de cinzas, se você desrosquear a urna e tiver o pozinho ali dentro, aí você vai estar diante da modalidade consumada. Você tem uma pergunta? Bom, aqui é bem interessante. A pessoa que viola e profana, imagina aquela pessoa que vai lá, abre o túmulo, abre o caixão e, além de tudo, ainda urina por cima ali do caixão. De muito mau gosto a prática, mas
os dois verbos estão previstos do mesmo tipo. Então não faria sentido a gente falar de concurso de crimes. Vejam bem que se fossem para ser dois crimes distintos, ia ter o 210 prevendo um e o 211 ia ter um verbo embaixo. Por exemplo, o 210 ia ter a violação e o 211 ia ter a modalidade da profanação. Agora imagina se você viola uma sepultura, artigo 210, e comete o crime de calúnia contra os mortos. Você viola a sepultura e ainda picha ali em cima assim, que fulano é bandido, que fulano fez uma coisa ou outra, que fulano cometeu um crime. Aqui existe um concurso formal entre o artigo 210 e o artigo 138, parágrafo 2º. É uma regra chata, só que é uma regra importante porque, infelizmente, ela é cobrada. Então, se vocês forem observar, é bem simples de guardar. Se foram os dois verbos do mesmo tipo, não tem concurso. Se for, por exemplo, violação de sepultura e calúnia contra os mortos, tem concurso e é concurso formal, tá? Mais um. A gente vai estudar o artigo 211 daqui a pouquinho, só que eu já vou adiantar para vocês. Quem viola a sepultura e depois subtrai ou destrói o cadáver que estava lá dentro, a gente não consegue fazer concurso, porque para destruir ou subtrair o cadáver, necessariamente a pessoa tem que violar a sepultura. Então, a violação de sepultura ela passa a ser um crime meio para que se atinja o crime fim, que é a subtração ou destruição de cadáver. Mais um. Vamos lá. Violação de sepultura e furto. Imagina uma pessoa que viola a sepultura para furtar um bem que foi enterrado juntamente do decujus. Esse exemplo aí é um pouquinho diferente, eu já vou explicar. No caso da pessoa que viola a sepultura para furtar algo que foi enterrado junto do defunto, imagina alguém que foi enterrado com um anel de ouro e eu tenho essa informação. Eu vou no cemitério à noite, abro a sepultura, abro o caixão, tiro o anel e vou embora. A violação é absorvida pelo furto. Por quê? Para eu chegar no dedo da pessoa enterrada, necessariamente eu tenho que abrir o caixão. Agora, se for praticado vilipêndio do cadáver, aplica-se o concurso material dos delitos. O exemplo que alguém deu aí, eu não vi quem foi, que falaram do furto. Tá. No exemplo de, por exemplo, um estilista famoso praticar um furto num cemitério. No caso de você furtar os objetos da lápide, que é o que ocorreu, que ele não furtou, por exemplo, um anel que foi enterrado. Tem gente e tem religiões que, por exemplo, você enterra com dinheiro no bolso. Você enterra o dinheiro no bolso para levar o dinheiro para o lado de lá. Quem tem sobrando faz e fica à vontade, né? Nesse caso, quem furta obras de arte entra no furto normal. Se for na maneira qualificada, pela escalada, porque você deve ter que escalar o muro do cemitério, aí é maneira qualificada, mas então a gente está só diante do furto, não tem nada a ver com a violação de sepultura. A violação de sepultura ela está necessariamente ligada a você abrir a sepultura ou abrir a urna para pegar algo que está lá dentro, tá bom? Excludente de licitude, isso é um caso muito bacana que infelizmente todo mundo vai passar ou durante a vida ou depois da vida. Algum dia todo mundo vai ser exumado, ou vai ter um ente querido que precisa ser exumado. Então, a pessoa que exuma para fazer um exame cadavérico, a exumação, que é o ato de desenterrar o cadáver, ela está prevista no artigo 163 do Código de Processo Penal. Ela, em regra, é autorizada por um juiz, e uma vez autorizado pelo juiz que você faça o exame cadavérico, aquele que pratica a exumação, ele está agindo em estrito cumprimento do dever legal, então a gente está diante de um excludente de licitude. Então, quando vocês forem defensores ou defensoras daqui a um tempo, bater um assistido na porta de vocês pedindo um auxílio, você fala, mas você era coveiro? E aí você pode fazer um excludente de licitude pelo artigo 163 do Código Penal. Tá bom? Ação penal. Mais uma vez, o que a gente já vinha discutindo. Nesse último caso, a ação penal é pública incondicionada. Novamente segue o disposto na Lei 9.099 do GCRIM. E a suspensão condicional é autorizada se você
pode tentar chegar nisso aí. Artigo 211. Eu vou fazer o 211, o 212 e aí a gente toma um cafezinho, tudo bem? Já são quase 8h30. Bom, vamos lá, 211. Se eu não souber até a hora do intervalo, eu descubro. Artigo 211. Mais uma vez a gente tem 3 verbos e quando a gente tem 3 verbos, vamos ler aqui para a gente fazer um pensamento de por que são 3 verbos e no que esses 3 verbos estão ligados. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver, ou parte dele. O interessante de pensar é quando que você pode destruir, quando que você vai subtrair ou quando você vai ocultar os cadáveres. Vejam bem, cada um desses atos, como a gente tem um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, são em tempos diferentes. Aqui tem 3 pontinhos também, que eu vou colocar para vocês o significado de cada um, e aí depois a gente pensa por que cada um deles é cometido em um momento diferente. Destruir pode ser queimar, rasgar, esmagar, dilacerar ou causar qualquer tipo de dano ao cadáver. Subtrair é retirar o cadáver ou parte dele de onde foi deixado. Então a gente já tem aqui você pode fazer em qualquer momento, depois de enterrado, antes de enterrar. Aqui é onde ele foi colocado na esfera de proteção onde a família acreditava ser cabível, por exemplo, num cemitério, e você foi e subtraiu ele de lá, você tirou ele de lá. Ou até, por exemplo, um cadáver que está no IML, você subtrai o cadáver do IML, toma para si, sai correndo. Tal modalidade pode ocorrer durante o velório ou após o sepultamento. Você pode subtrair um cadáver que está no velório. E depois de sepultado, obviamente, você abre a lápide e vai lá e subtrai. Ou ocultar. Esconder, porém, sem que isso implique a destruição do cadáver. O ocultar é importante para a gente não cair no destruir, tá? É só para a gente fazer uma diferenciação. E a ocultação ela só pode ocorrer antes do sepultamento. Lembra que eu falei que são 3 momentos distintos? Para você destruir pode ser a qualquer momento. A subtração ela pode ocorrer durante o velório ou após o sepultamento. E a ocultação ela só é aceita antes do sepultamento. Porque se você se você sumir com o cadáver depois do sepultamento, você vai estar subtraindo, porque ele já estava na esfera de vigilância de alguém que tinha o dever de cuidar dele, que é o coveiro ou o administrador do cemitério. Muito bem. Quem pode praticar esse crime? Esse crime é interessante porque ele pode ser praticado até por um ente muito querido do morto. O cadáver está lá, uma pessoa que não se conformou ainda com a morte, ela pode ir na calada da noite e subtrair o cadáver e levar para casa dela, porque ela ainda está num estado de choque e quer que o cadáver fique entre nós por mais tempo. Apesar de estranho, é possível. O sujeito passivo. Novamente, aqui a gente vai tratar o sujeito passivo como algo abrangente, algo vago. Pode ser a família, a coletividade ou os amigos do decujus, tá? E o elemento subjetivo necessário, não existe o elemento subjetivo do tipo, só que a gente vai falar aqui de dolo. Necessariamente a pessoa que age nesse crime, ela vai agir de forma dolosa. Até porque é muito difícil você destruir um cadáver ou subtrair um cadáver sem ser de propósito, né? Vamos combinar que a gente não consegue. Consumação ou tentativa. A gente está diante de 3 verbos, então a gente vai fazer 3 momentos consumativos diferentes. Lembrem, sempre que o crime ou o tipo penal tiver mais de um verbo, a análise precisa ser como se fossem 3 tipos diferentes. Consuma-se o crime com a destruição total ou parcial, ou seja, se eu dilacerar um pedaço do braço, o crime já está consumado. No segundo ponto, o crime se consuma com o desaparecimento total, no caso de ocultação de cadáver, total ou parcial do cadáver. Vejam bem, se eu escondo uma perna e deixo o restante do corpo lá, a gente vai estar diante de um crime consumado, ou o crime se consuma com a retirada do cadáver da esfera de proteção da família e amigos ou onde eles deixaram. Então, se eu consigo retirar, assim como acontece no furto, as hipóteses consumativas desse caso aqui, o último, elas são bem parecidas. Tudo bem? Eu acho que, por enquanto,
É só. Importante. No concurso pode cair isso, e eu acho que é um assunto muito delicado. Aqui talvez fique um pouquinho difícil de vocês lerem, porque eu quis colocar todos os artigos que tratam do tema na Lei 9.434 de 97. Anota o número da lei e anota o número dos artigos, que aí depois em casa vocês conseguem estudar. A Lei 9.434 de 97 regula a doação de órgãos de pessoas mortas, órgãos, tecidos e partes de corpo humano, para fins de transplante e tratamento. No artigo 14 até o artigo 20 dessa lei, o legislador entendeu por bem elencar uma série de crimes que estejam ligados àquilo que a gente vinha conversando sobre a ocultação, dilaceramento, destruição de cadáver. Então aqui tem a remoção de tecidos, é só a título de exemplo, porque isso aqui não é especificamente sobre a aula, mas como a gente usa bastante a Lei 9.434, até se alguém aqui for advogado ou trabalhar em escritório, pode ser que já tenha tido contato, pedido de familiares para dar uma atenção para essa lei. Então, remover tecidos em desacordo com as disposições da lei já é crime. Comprar ou vender tecidos ou órgãos é um crime, e a pena, inclusive, é de 3 a 8 anos. É uma pena uma pena bem alta já. Realizar transplante ou enxerto sem a ciência de terem sido obtidos de acordo com a lei, também reclusão de 1 a 6 anos. Então fica aí uma dica para vocês, acho que é um diferencial fácil de vocês terem, mas é um diferencial bacana também da Lei 9.434 de 97. Na destruição, subtração ou ocultação de cadáver, a gente vai voltar a falar do concurso de crimes, eu não esqueci ainda, tá? Que há o concurso material de crimes quando o agente mata alguém e depois oculta o cadáver da vítima do homicídio. Razoável que a gente pense assim, certo? Uma vez que eu mato alguém e depois eu escondo o cadáver, a gente vai incorrer no concurso material. Caso o agente precise violar a sepultura para ocultar o cadáver, entende-se por crime único, porque, obviamente, para ele ter acesso ao cadáver, ele precisava violar a sepultura. Novamente, é uma ação penal pública incondicionada, segue o rito do GCRIM, suspensão condicional aplicável. Bom, vamos lá, é o último dessa série, depois a gente faz uns exercícios e toma um café. Artigo 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Verbo único, a gente vai tratar de cadáver ou cinzas. E vilipendiar, a gente já discutiu aqui, acho que todo mundo já lembra do significado de vilipendiar. Tudo bem? Quer que repita? Isso. A ação vilipendiar, que é a nuclear, ela basicamente tem um caráter mais moral de você desprezar do que de fazer qualquer outra coisa. Então, a gente pode falar como ultrajar, que é um sinônimo que para mim é melhor do que tratar com desprezo. Objeto material, aquilo que vai ser ultrajado ou vilipendiado, cadáver ou cinzas. Quem pode praticar? Qualquer um. Novamente é um delito vago e não há elemento subjetivo do tipo. Se alguém faz por mera brincadeira de defecar em cima de um cadáver, de jogar excrementos ou tudo mais, a gente não tem o elemento subjetivo, mas é necessário o dolo. Se alguém faz isso sem o dolo ou sem a vontade livre e consciente de destruir, subtrair ou ocultar o cadáver, não se aplica ao tipo previsto no artigo 212 do Código Penal. Tudo bem? O crime se consuma no momento em que o vilipêndio efetivamente ocorre e não tem como você fazer a possibilidade da tentativa no caso de vilipêndio por meio verbal. Você não pode simplesmente, mais uma vez, o meio verbal ele não vai admitir tentativa, porque uma vez dita as palavras, você não consegue voltar atrás, diferente do meio escrito do exemplo que eu dei para vocês anteriormente. Para que a gente possa caluniar o defunto, para que a gente possa caluniar o defunto, artigo 132, parágrafo 2º,
e além disso incorrer em vilipêndio. Imagina alguém que faz o vilipêndio e calunia. O vilipêndio de uma forma, por gestos e tudo mais, e a calúnia contra o defunto. Então, a gente tem o concurso formal de crimes também. Calma que a gente vai chegar lá. Questões. Nisso aqui a gente pode gastar um tempinho um pouquinho melhor, que é interessante, que eu quero saber o que vocês estão achando. Vou ler com vocês, e aí a gente faz um minutinho para pensar. Não, é um minutinho para ler, um minutinho para pensar. Dá tranquilo. No que tange aos crimes contra o sentimento religioso, assinale a opção correta. No momento que estiver fazendo a prova, a hora que eu tiver que assinalar a opção correta, grifa correta, assim, ó. Pode rabiscar bastante, que dentro vai estar escrito correta. Tá? Por quê? Tem prova que pede a opção incorreta. Então, caso vocês caiam na bobeira ou no azar de desconcentrar, aqui vai ter a opção e vocês vão lembrar. Depois que assinalar, volta, vê se é correta ou incorreta, circula para ter certeza. Isso é, assim, prova de qualquer concurso, prova de qualquer coisa que vocês forem fazer. Isso, assim, faz com que vocês acertem 3 questões que vocês errariam por bobeira. Então, essa estatística eu acabei de criar agora, mas pode funcionar. Eu que sou muito desatento, se não for isso aqui eu não consigo gravar, tá? Bom, vamos lá. Letra A. Para que configure o crime, a prática do escárnio deve expressar fim específico de ofender o sentimento religioso de um indivíduo, como elemento subjetivo do injusto. Letra B. A caracterização desse tipo de crime exige que a prática de escárnio seja efetuada na presença do sujeito passivo. Letra C. Em caso de escárnio por motivo religioso, acompanhado de ofensa à honra individual, o agente responderá em concurso formal de crimes. Letra D. Em se tratando de escárnio por motivo religioso, a pena será acrescida de 1/3 caso se verifique o exercício de violência, desde que voltada contra objetos e esculturas sagradas. Mais uma dica aqui para fazer prova. Sempre que vocês tiverem afirmativas, quando tiver um desde que, fique esperto, porque vem vindo numa toada de concordo. A hora que falo desde que, vocês vão lá e concordam com o resto. Isso acontece com todo mundo, é natural a gente pensar assim. Então, quando tiver um desde que, bem como, assim como, todas essas palavras que quebrem um pouquinho a lógica, lê com mais atenção para ver se vocês não estão sendo enganados, tá bom? Letra E. Constitui infração penal o ato de escarnecer em público um grupo religioso. Vejam, mais uma vez. Constitui infração penal o ato de escarnecer em público, tudo agora é verdadeiro, um grupo religioso. Tudo bem? Vamos lá. Alguém quer dar palpite já? Já quer... Bom, vamos lá. Já tem 2 que eu já levantei a bola para vocês que não é, hein? Bom, vou passar aqui, depois a gente pode discutir com mais calma uma vez colocada a resposta. Todo mundo achava que era a letra A? Ou alguém achava, mas não tinha certeza, né? Exato. Essa questão do elemento subjetivo do injusto, eu acho que vocês vão receber, se já não receberam os slides, a hora que for repassar o slide em casa, eu expliquei bem no comecinho, isso aqui é dos primeiros artigos que eu expliquei, de propósito, obviamente, os slides estão no final, para a gente ir fazendo desse jeito, mas, para que configure crime, a prática do escárnio deve expressar fim específico de ofender o sentimento religioso de um indivíduo. Ou seja, vocês têm que pensar que, se a gente já não está tratando mais
de um grupo religioso ou a gente vai tratar de um indivíduo? Uma dessas aqui está anulando a outra. Então, necessariamente, se você sabe que essa aqui está errada, você já pode pensar nessa aqui como certa. Não necessariamente ela é a certa. Mas imagina que aqui tivesse outra coisa, em público não, em particular. E aí você já pode falar, ó, em particular não é. Então, tira o em grupo, tira o particular e a gente vai considerando as outras. Tudo bem? Com um elemento subjetivo do injusto. Ou seja, a necessidade, a vontade deliberada de causar o mal para a pessoa. Vamos para a próxima? 2011, Maranhão, DPE também. Em relação aos crimes contra o sentimento religioso e respeito aos mortos e aos crimes contra a família, assinale a opção correta. Hoje era dia de eu dar crimes contra a família para vocês também, tá? Eu troquei um pouquinho a ordem porque eu acho melhor. Ainda que a declaração anteriormente, a tipicidade do crime de bigamia, vocês vão entender a bigamia depois, subsiste a figura delitiva conexa de falsidade ideológica, por não ser aplicável a essas hipóteses... Eita, deixa eu ficar para cá. Ainda que declarada anteriormente a tipicidade do crime de bigamia, subsiste a figura delitiva conexa de falsidade ideológica, por não ser aplicável a essas hipóteses do princípio da consunção. B. No delito de induzimento a erro essencial... eu errei nessa aqui para vocês, sabia? Porque tem muita família e a gente não vai entender. Isso aí vai ter que até tirar do vídeo depois. Cadáver, delito vago, que não possui sujeito passivo determinado. É a coletividade. Beleza? Isso aqui... É que eu não tive paciência de ler o resto para vocês, mas isso aqui estava na aula que a gente viu agora há pouco. Então a gente pode, ainda que vocês não tenham tido aula de crimes contra a família, ou ainda que vocês não entendam no meio da prova, vocês podem perceber que dá para fazer a prova se você não lembrar de tudo. Sabendo que isso aqui é verdadeiro, já basta para vocês fazerem a prova. Tudo bem? Vamos aqui mais um. Essa é a do TJ da Paraíba, tá? Acerca da disciplina legal dos crimes previstos na parte especial do Código Penal, assinale a opção correta. A conduta de subtrair cadáver de sua sepultura configura crime de furto qualificado. Essa a gente pode fazer junto. E aí? É furto qualificado? Mas o furto qualificado está no 155. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Mas da conduta mais específica. E além da conduta mais específica, o corpo é coisa alheia móvel? Como é que a gente trata o corpo, né? Talvez para alguns. Mas tem o tipo mais específico. Obviamente, se a gente tem um tipo específico, a gente pode desprezar o tipo geral. O ato de escarnecer de alguém publicamente em razão de sua crença ou de sua função religiosa configura o crime de injúria qualificada. A gente tem outro nome para isso, né? Letra C. Nas figuras qualificadas do crime de direito autoral, é desnecessário que haja intuito de obter lucro para que seja configurado o referido crime. Essa vocês ainda não tiveram. Vamos lá ver como é que vocês ficam. Talvez para essa figura qualificada não entre, né? Porque tem um nome específico de ter vantagem. Eu acho que é desnecessário. Então, vamos seguir, eu explico depois. No crime de impedimento ou perturbação de enterro ou cerimônia funerária, constitui causa de aumento de pena o fato de o agente praticar o referido crime mediante violência. Veja, isso aqui é decoreba pura. Quem não lembrar do parágrafo único, volta para casa. E quem lembrar, continua no jogo. Tá? A ação penal para os crimes contra a propriedade intelectual, que vocês ainda não tiveram, é de iniciativa privada e deverá ser ajuizada mediante queixa do ofendido. Então, essa a gente não vai comentar, mas obviamente a gente caiu aqui.
Tá? Isso aqui a gente falou do parágrafo único, a gente falou da violência, a gente tem exemplo de violência e a gente tratou do concurso de crimes quando há violência, se há, por exemplo, a lesão corporal ou o crime de dano nesses casos. Tudo bem? Vamos dar um tempinho para a gente continuar com a parte de crimes contra a dignidade sexual. Tá bom? Obrigado.